falou foi com uma voz firme: eu quero que você perca. Dentro havia minha caneta, que estava quebrada ao meio, um papel dobrado com meu nome escrito dezenas de vezes e um fio de cabelo. Você é observador, garoto, e eu gosto disso. Aoba! Bom que você, espero que esteja bom. Me chamo Nicolas e aqui a gente vai contar relatos sobrenaturais e histórias bizarras. A gente já vai pro relato, mas antes disso eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. A gente tá aqui no início, né? Isso ajuda bastante, tá? Se você quiser que eu conte seu relato aqui, mande aí no meio que tá aparecendo na tela e também na descrição do vídeo, tá? Segue a gente também no TikTok e no Instagram, tá lá na descrição também. Agora chega de prosa e vamos pro relato que se chama A Colecionadora de Resto. Ela morava na terceira casa depois da minha. Era uma construção antiga, com portão baixo e janelas sempre fechadas por cortinas grossas. Mesmo durante o dia. Não era antissocial. Cumprimentava todos na rua, ajudava com as informações, recebia aquelas encomendas quando alguém viajava. Ela era muito discreta, para levantar qualquer suspeita e organizada demais para parecer excêntrica. Ainda assim, havia algo nela que tinha aquela sensação que era muito difícil de explicar, como se cada gesto fosse calculado alguns segundos antes de acontecer. A primeira coisa que eu notei foi um padrão estranho. O Renato era dono de uma padaria na esquina e discutiu com ela por causa de uma entrega errada. Foi uma briga comum, bem simples, dessas que terminam com a frase atravessada e portas batidas. 3 semanas depois, a padaria começou a enfrentar problemas sucessivos. Freezer queimou, depois teve uma fiscalização totalmente inesperada que resultou numa multa. E em seguida, um funcionário pediu demissão, alegando ameaças anônimas. O Renato passou de um homem expansivo para alguém permanentemente tenso, com olheiras profundas e olhar desconfiado. Pensei que era coincidência, mas aí veio a Lúcia, que era a vizinha da frente. Acusou de espalhar boatos sobre o filho adolescente. As duas discutiram no meio da rua, mas a mulher não gritou, nem teve resposta. Só ouviu com a cabeça levemente inclinada e no final respondeu com uma calma perturbadora: você não devia ter feito isso. No caso, eu acho que é essa vizinha, né? Teve nome? Não teve nome. Em menos de 2 meses, o casamento da Lúcia desmoronou. E bem após a descoberta de uma traição bem antiga que ninguém sabia como tinha vindo à tona. E o filho se envolveu em uma briga na escola e acabou suspenso. Eram pequenos eventos isolados, pareciam todos plausíveis, mas tudo numa sequência bem encadeada. Foi quando eu comecei a prestar bem mais atenção nela e com muito mais cuidado. Percebi que ela tinha o hábito de recolher coisas, de forma bem sutil. Se alguém deixava um copo na casa dela, ela o lavava e entregava dias depois, mas não antes de passar um tempo sozinha com ele. Se o vizinho esquecia um casaco numa cadeira durante uma conversa, ela dobrava com um zelo excessivo, alisando o tecido, como quem memoriza a textura. Certa vez, vi quando ela pegou um fio de cabelo preso no encosto da cadeira após a saída de uma visita. Em vez de jogar fora, ela guardou entre os dedos por um segundo e colocou no bolso do seu casaco. Aí eu
comecei a observar a rotina dela à noite. As luzes da casa quase nunca ficavam totalmente apagadas. Havia um cômodo no fundo que permanecia aceso até tarde, com uma iluminação oscilante, bem amarelada. Nem parecia televisão, era uma luz mesmo uma luz normal que tremia. Uma madrugada, movido mais por inquietação do que por coragem, atravessei a rua e me aproximei pelo corredor lateral que dava para a parte de trás do terreno. A janela daquele cômodo tinha uma fresta entre as cortinas, mas foi o suficiente. Eu ouvi o quarto e ele era organizado com uma precisão quase clínica. Tinha prateleiras alinhadas com caixas etiquetadas. Alguns potes de vidro contendo pequenos objetos. Uns botões, pedaços de papel dobrado, fio de cabelo enrolado com uma linha, fotografias cortadas de forma milimétrica. Sobre uma mesa central haviam cadernos com nomes escritos repetidamente, sempre em uma sequência bem obsessiva, como se a repetição tivesse função estrutural. No centro do chão, um círculo desenhado com algo escuro, eu acho que carvão, e dentro desse círculo velas acesas formando um perímetro exato. Ela estava sentada diante da mesa, com uma fotografia na mão. Aí eu reconheci o rosto, era do Renato. Ela não murmurava pedidos, nem parecia implorar nada. Sua expressão era concentrada, quase técnica. Pingou algumas coisas de um líquido escuro sobre o papel, depois passou a chama da vela lentamente pela borda da foto, observando o fogo consumir apenas o contorno, e não o centro. Quando ela falou, foi com uma voz firme. Eu quero que você perca. Sem metáforas e sem alegorias, ela foi bem direta. Na prateleira atrás dela, percebi que cada caixa tinha um nome escrito a caneta preta. Alguns estavam marcados com pequenos riscos, como quem contabiliza resultados. Acho que é aqueles risquinhos de contagem, sabe? Recuei antes que fosse visto. O coração batia alto demais para ser ignorado. E eu passei o restante da noite tentando pensar no que tinha visto. Eu sei que rituais existem, e os simbolismos também, mas isso não prova essa causalidade e nem interferência no mundo real. A mente busca padrões onde há apenas coincidências. Até que algo meu desapareceu. Era uma caneta bem específica. Não tinha nenhum valor, mas que eu usava diariamente no trabalho. Eu lembro de tê-la deixada sobre a cozinha. E horas depois ela não estava mais lá. Eu revirei a casa inteira e não achei. 2 dias depois, comecei a enfrentar problemas incomuns no trabalho. Um relatório sumiu do sistema, um cliente importante cancelou contratos alegando falhas que eu não conseguia identificar. E eu dormi muito mal naquela semana. Acordava com a sensação de ter sido chamado pelo nome, com o quarto vazio. Então eu passei a observar a casa dela todas as noites. E numa dessas vigílias, vi quando ela saiu no quintal, carregando uma caixa pequena. Enterrou algo próximo à cerca que dividia os nossos terrenos. Esperei até que voltasse para dentro e horas depois atravessei novamente. A terra ainda estava solta. Cavei com as mãos, ignorando o tremor nos dedos. Encontrei um pequeno embrulho envolto em pano escuro. Dentro havia minha caneta, que estava quebrada ao meio, um papel dobrado com meu nome escrito dezenas de vezes e um fio de cabelo que, pela cor e espessura, eu tinha quase certeza que era meu.
A sensação não foi um medo imediato, era mais a confirmação. Voltei para casa com o embrulho nas mãos, sentindo que eu tinha ultrapassado uma fronteira invisível. Na manhã seguinte, ao sair para trabalhar, ela estava lá no portão. E não parecia nada surpresa. Ela me perguntou se eu dormi bem. Eu encarei ela em silêncio e ela inclinou levemente a cabeça, como se analisasse minha reação. E disse: É interessante como algumas pessoas só percebem quando já estão dentro. Você é observador, garoto, e eu gosto disso. Eu, hein? Não negou e nem se defendeu, nem precisava. Nos dias que se seguiram, os problemas se intensificaram. O meu carro apresentava várias falhas elétricas e eu recebi uma notificação de cobrança indevida que levou semanas para resolver. Discussões banais com familiares ganharam proporções desnecessárias. E não era nada absurdo quando eu olhava de fora. Mas quando analisava o conjunto, estava tudo muito alinhado. Voltei a observar a janela do fundo da casa dela. E certa noite vi algo muito diferente. Sobre a mesa central tinha um novo caderno. Mesmo na distância que eu estava, eu deu para ver reconheci a grafia repetida e era meu nome. Ela não parecia nada apressada e nem havia urgência nos seus movimentos. Tinha um método e uma organização. Parecia que ela estava com uma satisfação bem contida. Percebi então que não se tratava apenas de causar danos. Ela colecionava processos e catalogava as deteriorações. Rapaz, palavra difícil. Cada objeto guardado era um vínculo e cada ritual uma etapa de um experimento contínuo sobre controle e ruína. Não sei até que ponto o que aconteceu comigo foi fruto de coincidência ou interferência real. Sei apenas que desde aquela noite passei a trancar as portas que antes eu deixava aberta e desconfiar de objetos fora do lugar, a temer o desaparecimento até de pequenas coisas. Porque eu aprendi que nada é pequeno demais para essa mulher. E em algum ponto daquela prateleira organizada, entre fios de cabelos e papéis dobrados, existe uma caixa com meu nome escrito em tinta preta, aguardando o próximo risco ao lado. Rapaz, que vizinha bruxa, menino. Rapaz, o que você achou desse relato? Diga aí nos comentários e até a próxima. Valeu!